Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje eu vou contar para vocês uma questão que eu tenho falado muito, mas que me choca. E cada vez que me choca, eu preciso compartilhar com alguém, eu preciso compartilhar com vocês. Tem gente que ainda não entendeu que o mundo mudou e que o mundo da saúde não é mais o mesmo de 5 anos atrás, de 6 anos atrás, de 10 anos atrás. Eu fico chocado cada vez que eu me relaciono com pessoas que parece que ainda estão vivendo no século XX. Essa semana eu tive uma experiência interessante. Eu visitei alguns hospitais e dentro de alguns desses hospitais que eu visitei, a sensação que eu tinha é que alguns deles, numa determinada região do país, todos na mesma região, mais ou menos na mesma região, parece que eu voltei para o século XX. Então, a conversa das pessoas, os planos do hospital, a forma como eles estruturaram o seu planejamento, o que eles estão pensando em fazer, eu digo assim, eu voltei literalmente para o século XX. Eu não estou em 2020, eu não mudei de século, porque eu fiquei perguntando às pessoas assim, eu falei, pessoal, será que vocês ainda não notaram que o mundo mudou? Será que vocês ainda não notaram que esse aparelhinho que está na mão de vocês, chamado smartphone, cada um aqui tem um, mudou tudo? Será que vocês não notaram que a indústria da música não existe mais fisicamente? Será que vocês não notaram que a indústria de filmes não existe mais fisicamente? Será que vocês não notaram que os bancos estão se transformando, os bancos digitais revolucionando tudo? Será que vocês não notaram, será que vocês não notaram que seus amigos estão na internet? São virtuais? Será que vocês não notaram que seu paciente está empoderado, virou cliente, tem a opção de escolha? Eu não sei, eu fico pensando assim, se eu estou ficando maluco, se eu estou doido, se eu vivo numa bolha. Porque às vezes eu chego nesses lugares assim, não é dizer assim que foi um, que foi dois, não, porque dois, eu estou acostumado, eu trabalho com isso toda semana, eu vejo isso e eu tento conversar, mas quando você numa semana visita 4, 5, 6 e a maioria daquela região está nesse estado, eu fico pensando onde é que esse povo está vivendo, porque ainda não entendeu. E eu fico mais preocupado ainda pensando o seguinte, como é que essas instituições vão se transformar? Quando é que essas instituições vão se transformar? Se os líderes, as pessoas que estão efetivamente conduzindo essa instituição estão vivendo no século passado, o que vai ser dessas instituições? Como é que nós vamos pensar em modernidade? Como é que nós vamos pensar em uma nova forma de atendimento, uma nova forma de pensar a profissionalização? Como é que nós vamos pensar no cliente? E alguns médicos bem posicionados ainda se referem ao cliente como o doente, quer dizer, ele só enxerga o doente. Será que é isso? Será que sou eu que estou na bolha ou será que essas instituições, eu quero crer que são elas que estão no lugar errado, são elas que estão no tempo errado. Porque quando nós estamos falando de avançar, nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de mudar, nós estamos falando de teleconsulta, nós estamos falando de mudar a relação do atendimento da saúde, nós estamos falando de prevenção ativa com o wearables, nossa roupa monitorando a gente, mandando sinal, inteligência artificial processando tudo, devolvendo qualidade de vida, devolvendo informação, monitorando o nosso risco a todo tempo. Eu fiz literalmente essa semana uma viagem do tempo de volta para o passado. E fiquei chocado que isso ainda existe. Porque eu venho trabalhando com instituições que estão num processo de modernização, que querem se modernizar. Esse cenário tão ultrapassado, para mim já tinha ficado no passado, mas não. E eu vi que são muitas instituições e nós precisamos ajudar essas instituições a despertar, a entender que mudou. Então, a pergunta é, se você ainda conhece uma instituição dessa, como nós podemos ajudar esse despertar? Como nós podemos fazer esses gestores, esses líderes
em sua maioria, pessoas de bastante idade, preciso reconhecer isso, como nós vamos fazê-los entender que, apesar do trabalho muito bacana que eles fizeram, está na hora de entregar para gerações mais novas, está na hora de passar o bastão, porque esse método que veio e que trouxe a instituição até aqui não vai servir para frente. E eu sei que esse é um assunto que eu já falei muito, é um assunto batido, às vezes até para eu falar é um assunto meio chato, porque é voltar num tema que eu acreditei que já estava superado, mas me parece que não está tão superado assim, e eu vou ter que voltar a falar dele mais algumas vezes. E aí eu tenho um outro conjunto de instituições que já entendeu, mas ainda não fez nada, não está fazendo nada, está só no entendimento. E o entendimento só não vai levar para frente, não vai fazer avançar. Tem que tomar ação, tem que começar a pensar a sua instituição de uma forma diferente, a pensar o seu cliente de uma forma diferente. Não, doutor, desculpe, não é o doente, é o cliente. Com todas as suas demandas, uma delas é ser o doente. Então, como é que nós vamos, e essa é a pergunta que não saiu da minha mente, como nós vamos ajudar essas instituições, como nós vamos ajudar esses profissionais, porque no final das contas não é só a instituição que vai ser prejudicada, o profissional que está ali dentro vai ser prejudicado, ele está numa bolha e quando ele sair dessa bolha, o seu nível de empregabilidade ficou pequenininho, talvez tenha acabado. E essa instituição vai passar por dificuldades, porque o SUS está mudando, os convênios estão mudando, está tudo mudando, porque o cliente mudou, porque o mundo mudou, porque tudo mudou. Então, eu queria te pedir uma ajuda. Se você ainda conhece instituições que ainda não entenderam, se você trabalha numa instituição que ainda não entendeu, vamos começar um processo de conscientização de que o mundo mudou. Porque isso é o começo do começo. Para vocês terem ideia, esse é um assunto que eu achei que já estava superado. E aí? Surpresa, não tá. Então, vamos começar esse processo de conscientização, vamos ajudar essas instituições, vamos fazê-las entender que o mundo mudou. Se você conhece alguma instituição que ainda não entendeu, que ainda não é nem a fase da resistência. A resistência é quando você entende, mas não aceita. É que ainda não entendeu, que ainda está vivendo naquele passado do século XX. Compartilha esse vídeo. Compartilha para ver se a gente leva mais longe, para ver se eles chegam mais longe. Tá bom? Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo.